Então, gente, o vídeo de hoje é sobre vivendo os milagres diariamente. E viver em missões é realmente viver milagres dia após dia, né? Porque a gente realmente vive pela fé, a gente realmente vive confiando, clamando e acreditando na provisão de Deus, né? E eu poderia aqui falar de inúmeros testemunhos, de inúmeras situações em que Deus foi fiel em minha vida e me proveu algo. Mas eu quero falar para vocês especificamente hoje de uma. E foi algo muito marcante para a minha vida. Bem no início da minha tese, né? Bem no início da minha vida em missões, né? Fazia uns 15 dias que eu estava na escola e nessa época eu me comprometi, né? Eu recebia um seguro-desemprego e eu me comprometi em pagar uma parte da escola, né? Que eu estava fazendo com esse dinheiro. Então, quando a gente vai para uma base missionária, todos os custos com a escola, com livros, com higiene pessoal, é todo nosso, né? E aí, eu me comprometi em pagar, né, as mensalidades, e nisso eu recebi o dinheiro, né, paguei, precisei comprar algumas coisas e eu fiquei com praticamente nada para o mês todo, né? E aí eu lembro que nessa época eu tinha 2 cartões de crédito e eu não tinha dinheiro para pagar esses cartões de crédito. E eu lembro que eu estava num tempo a sós com Deus e eu disse assim: Deus, eu acredito que tu me trouxeste para cá, eu acredito que o lugar de obediência para mim é aqui e eu não tenho dinheiro. Não adianta eu me preocupar porque eu não estou trabalhando, eu estou aqui, eu não tenho dinheiro. Então, eu orei e descansei em Deus. E eu lembro que na mesma semana uma pessoa chegou a mim, uma pessoa que eu nem tinha intimidade, e falou assim: Daiana, eu preciso te dar isso aqui. E ela me deu um envelope. E eu lembro que eu peguei assim, eu fiquei meio sem saber o que fazer, o que era. E eu não era acostumada a ganhar coisas de pessoas, ganhar presentes, né? E eu lembro que quando eu abri o envelope, tinha a quantia e mais um pouquinho que sobrou. Mas era a quantia que deu para mim pagar os 2 cartões de crédito. Gente, aquilo ali para mim foi assim: Deus respondeu, Deus está cuidando de mim, Deus se preocupa com a minha vida. E aí eu lembro que eu agradeci muito a Deus, eu lembro que eu chorei bastante de alegria, né? E aí, depois de um tempo eu conversando com essa pessoa, ela disse assim: Daiana, naquele dia Deus falou comigo e disse assim: você precisa dar esse valor para Daiana, porque ela precisa me ver como um pai. Gente, aí que eu chorei mesmo, né? Quando ela me falou isso. E uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus, Ele é um Deus responsável e que Deus, Ele é preocupado com os detalhes da nossa vida. Então eu, como missionária, eu não sou mais importante do que você. E da mesma forma que Deus cuida de mim, Deus também quer cuidar de você. Mas a diferença é que muitas vezes a gente não permite que Deus cuide. Muitas vezes a gente já vai e faz, a gente nem ora, a gente nem busca em Deus, a gente nem aguarda, a gente nem se preocupa com o que Deus acha. Então, quando a gente se permite confiar em Deus, quando a gente se permite viver uma vida de submissão, uma vida de obediência, uma vida onde a gente renuncia a nossa vontade para viver aquilo que Deus quer, renuncia os nossos planos para viver os planos de Deus, né? E Deus honra. E às vezes eu sei que hoje eu vivo numa vida integral para Deus, mas muitas vezes você tem um plano na sua vida e você acredita que você pode fazer isso por si só. Você nem pergunta a Deus. Então, cada um sabe, né, daquilo que precisa confiar ao Senhor.
E o meu desejo para você é que você possa confiar mais em Deus, é que você possa permitir que Deus opere milagres na sua vida, que Deus opere provisões na sua vida, né? Porque às vezes a gente é tão ansioso que a gente dá um passo à frente da vontade de Deus, né? E que você confie que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? E eu queria terminar esse tempo com um versículo, é um versículo que eu amo, é um versículo que fala comigo, é um versículo da minha vida, e esse versículo é Jeremias 29:11, e ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos para você, assim diz o Senhor, planos de fazer ele prosperar e não lhe causar dano, planos de dar esperança em um futuro. Então essa é a palavra de Deus para nós. Ele tem planos de esperança, ele tem planos de futuro para a nossa vida. Então a vontade de Deus não é te causar dano, mas a vontade do Senhor é te dar esperança, é te dar uma vida de realmente confiança nele, né? E que você possa ser abençoado nesse dia, ser abençoado nesse tempo. E se você tem passado por uma situação onde você precisa confiar em Deus, não tenha dúvida, se renda a essa vontade de Deus, se renda à soberania de Deus, porque Ele é fiel para cuidar da sua vida. Beijão no seu coração, fique com Deus, viu?